Para quem sabe ou quem não sabe ainda, minha mãe faleceu em 2020 na minha cozinha, na minha casa. E eu sinto muita saudade da minha mãe. Eu sinto muita saudade dela porque antes de Jesus até ela já era uma mulher de Jesus. Ela já era uma mulher de Deus. Então ela era a expressão própria do amor. E eu senti muita falta da minha mãe. Minha mãe faleceu nos meus braços. Só que naquele dado momento, meu filho está aqui, ele estava comigo na hora também, minha esposa também estava, ela faleceu nos meus braços. E eu nunca senti tanta paz no meu coração, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus levando ela. Aquilo me deu uma paz que eu não sei te explicar, porque para mim seria o pior momento da minha vida é ver minha mãe partir. Uma pessoa que eu mais amei na minha terra, e o maior exemplo para mim foi a minha mãe. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra que Deus colocou no meu coração é o tema dessa mensagem hoje, a vida é efêmera. A vida é breve, a vida passa. E Deus preencheu meu coração me dando um sonho. E eu até dividi isso com meu filho Emanuel na mesa. Eu falei, sabe que Deus mostrou? Que, cara, a gente vai estar com a minha mãe por toda a eternidade. Cara, é só um tempo, daqui a pouco a gente vai estar junto, dando risada de novo, feliz, e é por toda a eternidade. Você está entendendo isso? Então, muitos de nós perderam pessoas que a gente ama, muitos de nós passamos por situações difíceis, mas a gente não pode esquecer de algo que tem o maior sentido da palavra de Deus, que é o que Deus colocou no meu coração, e eu vou dividir com você. Se a gente for analisar, a gente vai perceber que milhares de anos, o mais perseguido de todos é Jesus Cristo. Alguém nunca se perguntou por que Jesus é o mais perseguido em todas as crenças? Porque sempre é Ele a ser perseguido, a ser denegrido, a ser caluniado, porque sempre falam dele de uma outra forma a qual não é a verdade, porque sempre evitam falar dele. Você já se perguntou isso? Toda discussão que existe, tendo crença, vai falar ao contrário da verdade sobre Cristo. Foi nessas dúvidas que me chamou a atenção antes da minha conversão. Toda crença, todo mundo aceita, todo mundo fala de Deus, todo mundo adora Deus. E hoje eu estava falando até com os homens no curso de homens ali, é necessário hoje perguntarmos uns aos outros, de qual Deus você está falando? Qual é o Deus o qual você está falando? Porque quantos deuses existem na terra? E a gente vê um monte de ator, atriz, falando de Deus. Irmãos, candomblé fala de Deus. Espiritismo, o qual eu frequentei muito tempo, fala de Deus, fala de Jesus. Só que como isso é falado? Quem é o Jesus? Ele é o seu único e suficiente Salvador? Faça essa pergunta. Aí você vai ver a pessoa parar para pensar, para responder. Porque se disser que sim, então falamos do mesmo Deus. Porque só através de Jesus, por Ele, através dEle, através da cruz de Cristo é que nós chegamos ao Pai. E muitos têm falado de um Deus, mas não apontam para Jesus como o caminho. E vira e mexe nas conversas entre o nosso meio, a gente se pega falando de coisas que não correspondem a esse caminho. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Afinal, se eu e você somos verdadeiros cristãos, então nos autodenominamos seguidores de Cristo, amém? A grande maioria de nós, ela acorda, vai para a vida, vai trabalhar, vai correr atrás do boleto para pagar. Quem não tem boleto para pagar? Se não tiver, eu empresto alguns. Porque o que mais tem é boleto, irmão. Você paga um, aparece dois. Eu não sei se é assim com você. Mas essa é a vida e a gente tem que trabalhar e dar exemplo e correr atrás de uma forma ainda justa, direita, diante das leis e diante de todo o imposto que nós temos que pagar, e pagamos sim, porque dá de César o que é de César. E a gente tem que fazer o que é certo. Eu gostaria que vocês abrissem, por gentileza, ou ligassem as suas Bíblias em Tiago 4. Por gentileza, JP, se estiver por aí. Tiago 4, versículo 14. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você. Tiago 4, versículo 14 diz assim: digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã.
Porque o que é a vossa vida? Ela é um vapor que aparece e por um determinado tempo, ou pouco tempo, ela se desvanece. O que é a tua vida, diz o Senhor? O que você é? Daqui a pouco você é como um vapor, como uma neblina, que de manhã acordamos, vemos a neblina, quando vai sair já está sol. Cadê a neblina? E essa palavra, ela vem nos nortear nessa noite, para a brevidade de uma vida efêmera, uma vida que passa muito rápido. E eu quero orar com você para a gente iniciar essa palavra, para que o Espírito Santo, aquilo que colocou no meu coração, eu não consiga atrapalhar para passar para vocês a importância do entendimento, que a nossa vida, ela é breve. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite, Pai. Eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus, aquela que não volta vazia. A Tua palavra que mais uma vez, Senhor Deus, fala aos nossos corações, sendo como uma semente, Pai, encontrando terras férteis em cada coração para que cause transformação de vida. Abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir, abre os nossos olhos para que a gente possa entender e o nosso coração para que a gente possa ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Nós consagramos esse ambiente todo a Ti, Pai. Damos a Ti honra e glória no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Eu fui movido durante muito tempo a desejos e sonhos. Quando você é solteiro, você tem um monte de desejo e um monte de sonho. Desejo de todo brasileiro é ser jogador de futebol primeiro, né? Para depois ter outro desejo. E não foi diferente comigo. Mas eu tive um sonho, ainda tenho isso dentro de mim, mas ele não é mais latente como era. Que era de ser um cidadão estadunidense, de morar nos Estados Unidos e poder ter lá um green card e poder viver nos Estados Unidos, para usufruir daquele país, daquela economia, o qual eu particularmente invejo bastante. Isso era um sonho que eu tinha, meu filho sabe, a minha família sabe que eu sempre sonhei em morar nos Estados Unidos, mas aprove a Deus isso não acontecer. E eu não questiono Deus o porquê não acontece, eu só oro para Deus que se Ele quiser, que assim seja feito na minha vida. Se não quiser, amém, vamos para frente. Hoje eu entendo isso. Só que por muito tempo eu quis ser um cidadão americano, morar nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem muitos dos nossos desejos e das nossas vontades que por nós mesmos nos afastam das coisas de Deus. Pensa comigo. Imagina um brasileiro morando nos Estados Unidos e dando tudo certo. Trabalhando, ganhando um bom dinheiro, seu filho, sua família também lá, dando tudo certo. De repente você consegue o green card, faz toda a documentação. Quando você percebe, você já fala um inglês, talvez não tão fluente, mas você já fala um inglês que é comunicável, já está bem ali. Você já tem o seu trabalho, você já tem as suas rendas, você já pode comprar e adquirir coisas que estão no nosso coração. Quem não quer ter um carro muito bom, que é 3 vezes menos o valor do Brasil? Quem não quer ter uma casa boa, que lá você vê acessibilidade para que isso aconteça? Quem quer trabalhar nos dias em que é feriado, que aqui você não trabalha, mas você não trabalha, mas lá todo mundo trabalha de domingo a domingo. E tem várias outras coisas que eu nem imagino, que pode ser muito bom, assim como também pode ter muita coisa que realmente não é tão bom. Por que eu estou falando isso com você? Porque quando passa o tempo, se você parar para analisar, passou-se o tempo, eu não olho mais para trás. Eu não lembro mais onde eu estava, e enfim, e agora estamos indo para frente, e está tudo bem aqui, está tudo legal, vamos para frente, que aqui é um país maravilhoso, e vamos para frente, vamos embora para frente. Aí imagina, aí meu filho conhece uma americana, a casa tem, sabe, eu viaja em sonho. Quem viaja em sonho? Quem tem sonho? Por que eu estou falando isso? Porque isso estava dentro do meu coração, eu pensava, filho, tu vai jogar no Orlando City e começa a jogar lá, cara, viaja na maionese, cara. E esse negócio vem dentro de mim, todos nós temos sonhos e desejos, e é natural que a gente tenha, tem sonhos e desejos que são muito bons. A pergunta que Deus faz para você, a qual Ele fez para mim é, eu quero isso? Deus aprova o teu sonho, é esse caminho que Deus quer te levar? Seja de abrir uma empresa, seja a hora de fechar uma empresa,
seja de pedir uma porta aberta, seja de Senhor, me tira daqui. Será que é vontade do Senhor mover essas peças para que você realmente vá para onde você quer? Ou Deus fala para você, como falou para mim, ei, continua fazendo o que eu mandei você fazer, não se mexe. Parece ser pouco, mas é tudo o que eu preciso que você faça. Quem anda comigo sabe do que eu estou falando. Há mais de 10 anos eu continuo fazendo a mesma coisa que Deus colocou no meu coração. Na simplicidade de uma garrafa de café e uma garrafa de água, a gente fala das coisas do Senhor de uma forma simples. Todas as quintas-feiras lá em casa, todos estão convidados. E é simples, irmão. De vez em quando aparece um irmão lá com um bolinho. Aí é igual um formigueiro, já acaba. Aí aparece 2 bolinhos, aí é festa. Aí daqui a pouco tem um churrasco, meu Deus. E é assim que acontece, é na simplicidade. Assim como Jesus embaixo de uma árvore pregando o evangelho. Assim somos nós, numa simplicidade, numa mesa redonda, falando acerca das coisas do Senhor. E assim tem sido mais de 10 anos. Você acha que dentro do meu coração não tem vontade de algo maior, algo mais forte, algo não sei o quê, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e Deus fala no meu coração, ei, calma, é eu que vou te conduzir, tudo acontece na minha vontade, se for na tua, você já está fora. Por que eu estou falando isso com você? Porque assim, a gente perde muito tempo correndo para um lado que não é o mesmo lado que o Espírito Santo quer te levar. Então, algo que Deus pôs no meu coração, a vida é breve, e você está evitando o melhor de Deus na tua vida por suas próprias escolhas, que estão te afastando das coisas de Deus. Pensa comigo, eu morando nos Estados Unidos durante anos, todo mundo falando inglês, está tudo certo, está tudo bem, você acha que eu vou lembrar? Do Brasil, gente, não sei nem se eu ia falar português direito, porque os caras falam, né, eu não falo mais português, até isso os caras inventam. Sabe o que acontece com o homem? Ele se perde nos seus sonhos e nos seus desejos. Só que tem uma coisa que Deus falou para mim e eu quero falar para você. Onde quer que a gente viva, ou a gente é cidadão da terra, ou a gente é cidadão do céu. Sabe por quê? Porque eu morando nos Estados Unidos, essencialmente, verdadeiramente, eu não deixei de ser brasileiro. Eu não posso esquecer quem eu sou, de onde vim, da minha origem. E Deus fala para você, você sabe da onde que é a tua origem? Você sabe da onde você foi gerado? Você foi gerado, irmãos, na eternidade, no coração de Deus. Desde o ventre da tua mãe, diz o Senhor, que Ele já te formava. Ele já tem sobre a tua vida, homem, o sacerdócio santo, irrepreensível e agradável a Deus. Ele já tem sobre a tua vida as bênçãos que chegarão até você, mesmo que você não queira. Porém, eu e você precisamos obedecer à palavra de Deus, como diz em Deuteronômio 28, que os céus de ouro se abrirão e as bênçãos cairão sobre a minha e a tua vida, como foi falado aqui, através de uma palavra, obediência. Só que os nossos desejos, as nossas vontades, às vezes nos levam para longe, e esquecemos que somos cidadãos do céu, e se tornamos então cidadãos da terra, o qual dentro de desejos e vontades, já nos levaram facinho, eu não sei você, mas um carro muito bom, alguma coisa muito boa, uma comemoração muito boa, uma galera gente boa, facinho eu já estou indo, eu sou facinho. Por que isso? Porque eu estou falando para vocês uma verdade que está no meu coração. Eu sou totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Se não for o Espírito Santo de Deus, eu caio. Eu não valho para nada sem o Espírito Santo de Deus. Tudo que há de bom em mim, se há que há algo de bom em mim, é poder no nome de Jesus Cristo. Tudo que tem em mim que é muito ruim, eu te peço perdão, porque esse é meu mesmo. O que eu estou te falando? O que Deus fala para a gente? Para de perder tempo com desejos e sonhos que não são a vontade de Deus. Viva os sonhos e as vontades de Deus, para que você viva o melhor nessa terra. Deus está te falando há muito tempo. Veja, o maior sentido do Evangelho para mim e para você é um entendimento sobre a eternidade, é o destino. Nós esquecemos que a nossa origem foi feita ali no coração do Senhor, no nosso Criador. Irmãos, estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa, essa é a verdade.
O maior sentido do Evangelho é voltar para casa, sermos salvos e eternamente estarmos juntos, onde não haverá choro, onde não haverá dores. Porém, eu e você ainda lutamos contra o nosso eu. Gálatas 2:20 vai dizer para mim e para você: ei, eu não vivo mais, mas agora Cristo vive em mim. Só que a gente passa a fazer a matemática da terra. Eu preciso pagar boleto, eu preciso fazer isso. Cara, tem muito homem no nosso meio se perdendo por causa do boleto. Não estou dizendo para não pagar o boleto, eu estou dizendo que o boleto virou prioridade. Deus fala para você: busque primeiramente o reino de Deus. E todas estas coisas, que voltando no texto, é comida, bebida e vestes, a tua necessidade, nada vai faltar. Essa é a palavra de Deus. Então a gente precisa entender que o meu desejo às vezes me afasta de Deus. Então a tua oração e a minha é: Senhor, é a tua vontade verdadeiramente que eu queira isso? É a tua vontade, Senhor, que eu vá viver nos Estados Unidos e ser um cidadão americano? E se ele não fala nada, continua fazendo o feijãozinho com arroz, o qual ele colocou você para fazer. E ainda no nosso meio não tem ninguém que não está fazendo nada. Ah, cara, como é que é? Se você não serve para servir, você não serve para viver. Alguém falou isso daí, me pegou no meio. Qual é o serviço em qual você se encaixa? Quer ver uma coisa muito legal? A salvação e a fé, ela é intrínseca, ela é junto com o teu chamado e o teu propósito. Vocês entendem isso? Se eu me encaixo dentro do propósito ao qual Deus estabeleceu para a minha vida, o chamado que eu tenho de Deus acerca do ministério ou de alguma coisa que Deus colocou na minha vida, tem a ver com a minha fé. Porque eu trabalho para algo que não é eu que escolhi, mas é Deus que me encaixou. Aí eu pergunto para você, cada um de você, quais são os talentos que Deus te deu? Cada um aqui tem um talento. Cada um aqui tem um talento. Cada um aqui tem um talento. Eu vim conversando com o seu Jorge falando para mim: cara, eu sou vendedor das antigas. Quando ele fala isso, eu lembro do meu pai, e realmente, o que der na mão dele, ele vai vender. Eu tenho certeza disso, não precisa nem falar mais nada. Porque é um senhor que já viveu vendendo coisas. E assim, a profissão mais difícil do planeta Terra é saber vender. Eis aí um vendedor, que inclusive, se alguém quiser, ele está disponível no mercado, jovem ali, ó, fortão, querendo trabalhar. Por que eu digo isso? Porque esse é um talento que Deus deu para ele. E ele pode usar esse talento como já está usando. Eu conheci ele hoje. Hoje ele já falando para mim que através disso tudo ele já está proclamando o Evangelho. Irmãos, tem muita coisa para fazer. E se você não está fazendo nada, se coça, meu irmão. Porque a vida é breve. A gente pensa em viver uma média de 80, 84 anos. Né? A gente pensa nisso. Só que, irmão, ninguém está livre de um acidente, de uma morte imediata. Esses dias eu vi um pai que descobriu que tem câncer, um tumor no cérebro, que é muito grave, já está muito grande, já está numa fase que já houve metástase, isso é, já não tem como retornar, tem através de oração e o milagre de Jesus, porque eu já vi isso acontecer. Mas esse pai chorando no vídeo, dizendo que tem 2 filhas com espectro autista, nível 3, hard, pesado, e que vai deixar as filhas com a mãe, que deixou o trabalho, porque confiou no trabalho dele, que enquanto ele trabalhava, ela cuidava das crianças. E para variar ainda, a gente não tem na sociedade algo preparado para receber essas crianças. Sim, tem, mas você tem que pagar R$2.500 a R$3.000 por criança. Olha quanta coisa, e esse pai chorando, pedindo uma vaquinha: por favor, me ajude a deixar algo para minha esposa, porque eu vou morrer e vou deixar ela com 2 crianças. Ela pediu para sair do trabalho, não tem como ela trabalhar com essas 2 crianças. Irmãos, quantas realidades parecidas com essa existem? Quantos na sociedade sofrem com doenças? Quantas pessoas queriam viver e estão à beira da morte? Quantos pais perderam filhos, mães perderam filhos? Quantas pessoas saíram da nossa vida? De repente, Deus está falando para você: a vida é breve, ela é efêmera, ela vai passar. O que você tem feito com a tua vida, por onde você tem andado? Filho, retorna. Filho, se alinha, se posiciona. Eu fiz você para que você seja um homem nessa terra, um sacerdote santo, irrepreensível e agradável a Deus. E as suas escolhas, os seus desejos têm te levado para longe de mim, filho.
Ah, irmãos, as vontades e os sonhos. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai se deparar com vários versículos que falam sobre a brevidade da vida. Lá em Salmos 39, 4, Salmos 119, 19, Jó 8, 9, e aí vai, a Bíblia vai falar que somos peregrinos na terra, que a vida é passageira, que os nossos dias são como sombra. Vai falar para você e para mim que somos visitantes na terra, somos estranhos na terra, somos peregrinos na terra. O que Deus fala para mim e para você, filhão? Imagina a eternidade. Você consegue imaginar? É impossível a gente imaginar a eternidade, porque Deus ele é a eternidade. Deus ele é o grande eu sou. Tudo é nele. Não existe tempo nele. Ele é atemporal. Ele transcende a nossa mente, o nosso entendimento. Você consegue imaginar o que é daqui para frente a eternidade? Imagina um pedacinho só. Imagine uma gota, que é aquela que vai cair da torneira, uma gota. Está imaginando isso? Isso é a vida. Agora imagina todo o oceano, se é que o oceano ainda tem limite. Essa é a nossa vida eterna, o qual Deus se propõe para que eu e você nos coloquemos nesse lugar de santificação, de alinhamento, de posicionamento, para que a gente entenda que tem um chamado. Você já carrega um propósito do Senhor, você quer as bênçãos de Deus, mas não quer se alinhar acerca daquilo que Ele já falou para você. Somos viajantes na terra, irmão, vai passar, irmão. A Bíblia é repleta disso. Pensa comigo, a maior verdade que Deus traz para mim e para você hoje é o tempo versus a morte. Qual é o teu tempo na terra? Quem pode dizer qual é o teu tempo na terra? A gente ainda é presunçoso em dizer, como eu também falei, eu acho que eu vou viver até os 80 anos. Meu querido, quantas pessoas proclamando o evangelho no altar caiu e morreu? O bom é que caiu no altar pregando o evangelho, sendo um homem de Deus. E se eu e você, com os desejos da nossa carne, estivermos caídos lá fora, longe da vontade de Deus, você acha que você vai para onde, meu irmão? E saiba de uma coisa: a herança que você deixa, ela é gasta, ela é vendida, ela é logo esquecida. Mas o legado que você deixa, esse fica para sempre na vida da tua família e dos teus filhos. E o que você vai deixar para os seus filhos? Ah, eu não tenho um filho. O que você vai deixar na terra? Porque Deus te deu um talento, você enterrou ele? Ah, quem lembra dessa parábola? Deus te deu, Deus te confiou algo chamado vida. E Ele está te falando hoje, filhão, a vida é breve. Ela já está para terminar. Se alinha, se posiciona. Existe muita coisa que eu preciso que você faça. E acredite, você é cheio de talento. Você tem algo dentro de você que outra pessoa não tem. Tem homens aqui que acessam lugares que eu jamais chegarei. Tem irmãos que eu conheço que vai estar lá na elite conversando, que eu não apareço nem no primeiro andar. Tem lugares em que Deus te coloca que nenhum outro homem vai. E Deus está te esperando abrir a boca para falar das maravilhas do Senhor. E você quer ver algo? Só fala o que Deus tem feito na tua vida. Começa por aí, porque um testemunho, ele é vivo, assim como a palavra do Senhor, porque ele é verdade na tua vida. Fale dessa verdade, irmãos. Proclame aquilo que Deus tem feito na tua vida. Não, Romano, mas Deus não está fazendo nada na minha. Irmão, só tem uma coisa para te dizer: Ebenezer, até aqui Deus nos ajudou. Se você está aqui, se você está vivo, é pela misericórdia do Senhor. E Deus está te dando uma oportunidade de você se encaixar num único, só tem um, corpo de Cristo, o qual Ele vai voltar para buscar o corpo, onde você está, onde as tuas vontades, os teus desejos têm te levado. Pensa comigo, o meu desejo pode corromper a minha identidade e acabar com a minha fé. Se a gente parar para analisar isso, é uma das maiores verdades, porque pensa comigo, a gente não para de crer, a gente vai parando.
No final dos tempos haverá a apostasia, que é o enfraquecimento da fé. A apostasia não acontece com quem não crê em Cristo. A apostasia acontece àqueles que creem em Cristo. Porque a apostasia, o enfraquecimento, ele virá. Pensa comigo o seguinte, virão muitos falsos cristos, a palavra diz. Muitos falsos profetas que se denominarão como cristos. A palavra não diz isso? Como que você vai saber qual Cristo está vindo? Se a palavra diz que haverá muitos falsos cristos, como que você vai saber e vai alertar a tua casa e os teus filhos? Não vai por aí, porque esse é um falso Cristo. Eu vou ouvir a trombeta. Se ele falar e mexer com o meu coração é Cristo. Se ele fizer um milagre, curou. Irmãos, o inimigo cura. Quem não sabe? Tem os médicos espirituais. Dentro do espiritismo eu vi isso inúmeras vezes. E eu vou falar para vocês a verdade. Não é Cristo. Mas o cara está falando em línguas, meu querido. Precisamos amadurecer. Satanás fala em línguas. Satanás sabe da Bíblia do começo ao fim. Satanás, ele engana. Esse é o nome dele, o diabo, o enganador, o falsário, o mentiroso. Ele te trouxe aqui para te falar uma verdade, o Senhor Jesus disse para você no seu coração. Deus te trouxe aqui para falar uma verdade para você. A vida é breve e essa noite é uma noite de posicionamento, de alinhamento. Deixa aquilo que você está tentando há anos e começa a fazer o que Deus pediu para você fazer. Seja homem. Abre para mim, por favor, JP. Tiago 1,6, por gentileza. Olha só, irmãos. Estamos terminando, tá? Porém, peça com fé, não duvidando em nada, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é levada de um vento para o outro, lançada de uma parte para outra. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui Deus fala para mim e para você, chega de ser menino de barba, chega de ser um homem que é inconstante nos seus desejos, que uma hora está, uma hora não está. Não sei se vou, não sei não sei o que eu faço, não sei. Irmãos, está tudo bem não saber, está tudo bem passar por esse processo, está tudo certo, só que essa noite é uma noite de alinhamento. Você tem várias situações só nesse lugar ao qual nós estamos, que é a Igreja CI. Você tem vários ministérios para você servir. Você tem várias situações para você ajudar. Você tem encontros de homens, você tem encontros de família, que são os connects nas casas. Você quer uma coisa mais maravilhosa que tem? É você pegar sua esposa, seus filhos e ir num connect de família. Porque lá é totalmente informal, onde você consegue tirar dúvida, consegue conversar. Lá em casa, quando está só os homens lá, é difícil a gente ir embora, porque as dúvidas são sanadas, nós conversamos ali, a gente troca uma ideia acerca da palavra de Deus e saímos dali transformados pelo Senhor, e temos ali sim testemunhos do que Deus tem feito em nossas vidas, temos milagres no nosso meio, temos orações atendidas, não é porque somos bonzinhos e queridos não, é porque nos colocamos à disposição do servir. Eis que Deus te chama. Você serve para quê? Eu estou te chamando, para de perder tempo com os desejos e sonhos que são as concupiscências da carne, os desejos que te levam para distante de mim, filho, retorna. Será que se tornamos inconstantes, meninos inconstantes, com dúvidas ainda se existe Deus? Jesus é uma utopia, Jesus está voltando, tá? E quando voltar, você vai saber se é Ele mesmo? Só tem uma coisa que vai te mostrar que é Ele realmente, o Espírito Santo de Deus. Esse vai incendiar o teu coração. E creio que vocês não ficaremos para cá. Iremos para a eternidade, para a morada eterna. E lá estarão os nossos filhos, as nossas famílias. Eu creio que lá encontraremos pessoas que nós amamos. Muitos que a gente acha, aquele lá não se salvou. Aí vai olhar, nossa, você aqui? E aquele lá que era... aquele não veio.
Então não diga quem vai e quem não vai, diz a palavra do Senhor. Se preocupe com você. A Bíblia, ela não é uma janela para você ficar olhando para fora, ela é um espelho para você se ver nela, ver as suas mazelas, os seus pecados, aquilo que está errado. Se acerte, irmão. Essa é uma noite para você se acertar no altar do Senhor. E não é para ter vergonha, porque a própria palavra diz: se tiver vergonha de mim, eu terei vergonha de você, diz o Senhor. Assim, fixando então nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Deus está falando para mim e para você. A nossa fé é acreditar naquilo que a gente não vê. A nossa fé é acreditar no nosso destino. Chegar um dia e falar: guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Estou indo com um Pai, onde não haverá dor no meu coração, porque eu fiz tudo aquilo que Deus mandou fazer. Assim é com você, irmão? O que é mais real para você hoje? O que é real, palpável para você? Pergunte-se, o que é verdade para você? O dinheiro que você ganha? A saúde que você tem? Os filhos que você tem? A família que você tem? A palavra do Senhor vai falar para mim e para você: ai daquele que ama mais o filho do que a mim. Ai daquele que ama mais a esposa do que a mim. Ai da mãe que ama mais o filho do que a mim. Ai do pai que ama mais o filho do que a mim, diz o Senhor. E ele ainda fala na palavra para mim e para você: haverá, que haverá dentro das casas dissensão, discussão. Como assim Deus está falando isso? Tá, porque tem muitas pessoas que idolatram o próprio filho, a própria esposa, a esposa que idolatra o próprio marido e deixa Deus em segundo lugar. Essa é uma noite de colocar Deus no lugar dele, a primícia da tua vida. O primeiro da tua vida, aquele o qual eu e você ao acordamos já Senhor, tenha misericórdia de mim nesse dia. Senhor, que a tua vontade soberana seja sobre a minha vontade, Senhor. Cuida, Senhor Deus, de mim, da minha casa, Senhor. Eu oro todo dia para o meu filho. Senhor, leva ele e traz de volta, Pai. Por favor, cuida dele. Cuida de nós, Senhor, por favor, Pai. Porque a gente ama, cara, e dói amar. Só que essa mesma dor foi que Cristo amou você, cara. Foi essa mesma dor que Cristo teve por você, irmão. Isso não é uma utopia, isso é verdade. Nós estamos vivendo as verdades do final dos tempos. E você ainda, como eu, muito tempo, estamos em nossos desejos e nossas vontades e concupiscências, nos afastando das coisas do Senhor. Irmãos, estamos num momento de luta contra o nosso próprio eu. Eu não sei você, mas todo dia eu tenho que matar o meu eu. Só que Deus fala para mim: é de glória em glória, Romano, é de glória em glória, é de fé em fé, é uma cruz a cada dia, é um pão nosso a cada dia, são ciclos diários que vai se renovando na minha e na tua vida. Só que fica muito melhor quando estamos juntos, fica muito melhor quando um encosta no outro, quando um não está podendo, não, pô, irmão, vou te ajudar. Quando um está precisando, não, vamos fazer um negócio aqui, vamos ajudar o irmão. Ô, cara, não estou passando mal, vamos tomar um café e vamos trocar uma ideia. Fica muito mais leve. Sabe o que é isso? É Cristo. Cristo falou assim: eu vou carregar o teu fardo, e agora vai ficar mais leve. Sabe o que Ele está falando para mim e para você? Andem de 2 em 2, não ande sozinho. Você não foi feito para ser solitário, você foi feito para andar em comunhão, onde Ele ordena as bênçãos e a vida, diz a palavra do Senhor. E quando eu estou com meu irmão, eu posso falar das minhas mazelas para ele. Eu posso dizer para ele: cara, eu pequei, eu errei, cara. Vamos orar, Romano, vamos se arrepender? Vamos, a gente ora, se arrepende, e Deus vai logo e perdoa, e eu volto para o caminho. O que acontece com muitos dos homens? A gente não proclama, não confessa os nossos erros, a gente não fala das nossas mazelas, a gente tem um baú guardado dos pecados lá de antigamente, que acha que está tudo certo. Precisamos ser limpos, precisamos ser claros. A palavra de Deus é luz, ela vem em você, ela te limpa. E existe muita impureza que precisa ser colocada para fora, precisa ser falada. Tiago vai falar: proclamem uns aos outros, falem uns aos outros as mazelas e os seus pecados, e o Senhor teu Deus vai ter misericórdia, e Ele nos perdoa. Só que é necessário proclamar, é necessário falar, porque quando a gente fala, a gente tira da mão de Satanás a legalidade. Eis o tempo para ser feito isso, porque a vida é breve. Faça o quanto antes, diz o Senhor. Jesus Cristo, lá em Mateus 13,
ele vai falar para a gente sobre a parábola do semeador, que todos conhecem. Só que olha que interessante, ele vai dizer lá no capítulo 10 até o 23, ele vai falar das revelações da palavra, aqueles que creem e seguem a Cristo. Ele vai falar então que a semente é a palavra de Deus e o coração é a terra fértil. Só que existem terras que não são férteis. O que é isso? Um coração duro, um coração orgulhoso, um coração que como eu um dia, até parece, eu sei, eu conheço, eu fui criado para isso. Como vai dizer o que eu tenho que fazer? Que negócio é esse de igreja? Eu não podia ouvir falar em dízimo, que eu saía correndo da igreja, falar, desenganador. Cara, eu fui esse cara. Cara, Deus fez em mim, cara. Ele pode fazer em você. E tem muito mais que Deus corrigiu. Olha só o que Jesus falou. Alguns, vendo, não enxergam. Alguns, escutando, não ouvem. Muito menos compreendem a palavra de Deus. Lá no 10 e 15 ele vai dizer para mim e para você, olha só isso, que continuamente, mesmo que estejais vendo, não entendem. Uns jamais entenderão, mesmo que continuamente estejais vendo, nunca entenderão. O que é isso? Um coração duro. Deus te traz hoje à noite para dizer, ei, quebra esse coração, recebe um coração de carne, contrito, quebrantado, para que a palavra de Deus adentre no teu coração e te faça um homem novo, ciclo novo, vinho novo, em odre novo, ou se coloca um retalho numa roupa nova. Não, Deus está te dando vestes novas, mas você precisa se limpar, você precisa se alinhar, você precisa adentrar nesse lugar de bênçãos, maravilhas do Senhor para a tua vida ainda na terra, para daqui a pouco eu e você estivermos na eternidade, recebendo para sempre tudo aquilo que é mais formidável do Senhor. Irmão, você está entendendo? Pelo amor de Deus, dá um aleluia. Oh, glória. Olha assim para mim não. Posto que o coração deste povo, lá no capítulo, olha isso. Posto que o coração desse povo, isso é, multidão, simpatizantes, curiosos, clube dos amigos, clube dos queridos, gente boa, aqueles ferinos que a galera é legal, estou ali com os caras porque os caras é gente boa. Um coração então petrificado, pedra, não entendeu. A gente não vem aqui por causa de um clube, é legal estar junto, é maravilhoso, é o que eu mais amo, tempo de qualidade, é o que eu mais amo, de poder conversar, tomar café e bater papo até Jesus voltar, é o que eu mais amo. Só que não é disso que Deus está falando, o teu coração precisa ser essa terra fértil, para que você receba essa palavra que Deus está despencando sobre tua vida hoje, para que você realmente caia em si como filho pródigo e retorne para o Pai, retorne para a origem, para que daqui a pouco a gente vá para a nossa casa, irmãos. Só que existe um povo, uma multidão, que está aí, está na onda, está legal pra caramba, cara, gente boa, tem até negócio rolando no meio, show de bola, estou dentro. Só que você não engana Deus, Ele conhece o teu coração. Olha só, o povo, ele está escutando com má vontade, diz o Senhor. Lá no 15, o povo escuta com má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus corações. A gente escuta, mas não entende. E o coração escuta, mas não adentra na terra. E essa terra não é uma terra fértil. Então o que Deus está falando para mim e para você? Ei, irmão, pega essa palavra que Deus te deu, Tiago 4,14, Efésios 4,14, vai pegar essa palavra e medita nela, porque Ele está falando para você hoje, ei, a vida é breve, a sua vida é como um vapor, você é passageiro, você é visitante, você é peregrino nessa terra, de uma hora para outra você pode não estar mais aqui, então Deus está falando para você, ei, deu, se posiciona, se alinha, se você veio, já era, a palavra é tua, você não é mais ignorante, agora você sabe o que Deus falou com você, e aqui não é o Romano falando, é o Espírito Santo de Deus que traz essa mensagem para o teu coração. Ouçam os ouvidos, ouçam com ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se, se arrependam e sejam por mim curados. Você sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Para a gente ir terminando. Quando eu e você temos o coração duro, que nada mais é do que orgulhoso, nós estamos doentes. Porque se Ele fala que por mim serão curados,
é porque a gente está doente. Muitos de nós estamos doentes. Essa doença chama-se orgulho. Um coração de pedra, orgulhoso, duro, ele vai te cegar, ele vai te fazer surdo e ele não vai te dar entendimento acerca da palavra. Então o orgulho te cega e te deixa surdo, e o teu coração não recebe aquilo que Deus separou para você. E pense bem, 1 Coríntios 2, 9 e 10, o Senhor fala para você hoje, para a gente ir terminando. Todavia, como está escrito, olha isso aí, ó, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que o ama. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito que sonda todas as coisas, sonda cada coração, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Deus está falando para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para você, para aqueles que o amam. Interessante que lá em João ele vai dizer, aquele que me ama, obedece. Aquele que me ama verdadeiramente me obedece. Não questiona, obedece. Missão dada é missão? Aquele que ouve, obedece. Deus está te falando, filhão, volta. Vou pedir para que todos levantem, por gentileza, a gente vai terminando. Eu quero terminar contando uma história para vocês, para que vocês entendam aquilo que Deus colocou no meu coração como uma forma lúdica, talvez, uma forma para que você e eu, assim como Deus colocou no meu coração, eu vou passar para vocês. A vida é efêmera, ela é breve, ela vai se acabar, a gente não sabe o tempo. Pode ser saindo daqui, pode ser numa idade X ou Y, mas de repente eu posso não existir mais, e o que eu vou deixar? Talvez eu deixe um legado para o meu filho, mas o mais importante da palavra de Deus é para onde você está indo. Qual é o teu destino? Será que você pode hoje afirmar, eu hoje sou salvo, hoje sou salvo, eu hoje sou salvo, eu tenho feito tudo aquilo que Deus colocou na minha mão, mesmo que seja simples, mas eu tenho feito. Se você não tem feito, se você está por causa de desejos e vontades se afastando, ou já se afastou de Deus, essa noite é a hora de voltar para Deus. O maior sentido dos homens acerca da palavra de Deus é conduzir a tua família à salvação. Muitos dizem, e eu, pastor Romano, digo para vocês de todo o meu coração, com todo o entendimento da palavra do Senhor, você não foi feito para fazer sua mulher feliz. Você não foi feito para fazer os seus filhos felizes. Você foi feito para conduzi-los à salvação. Nesse processo vem a felicidade. Nesse processo de obediência vem a alegria. Nesse processo de obediência vem as bênçãos do Senhor sobre você, porque Ele é fiel. Ele diz, aquele que me obedece, as bênçãos vêm sobre ele. Como o bispo fala, e é a maior verdade bíblica, é que a gente adentra num lugar, e nesse lugar existem as bênçãos, elas te agarram. Elas te agarram. E creia, irmãos, não é toda vez que vai ser lindo e maravilhoso, não. Nós vamos ter muitas guerras, muitas lutas, mas é melhor estar com o Rei dos Exércitos, Senhor dos Senhores, do que estar no mundo, dentro do meu eu, achando que eu estou certo. Eu e você entramos num trem, e esse trem ele vai viajando. Viaja comigo, para a gente terminar. A gente entrou dentro desse trem, e esse trem vai viajando e vai indo. Só que interessante que esse trem vai passar por lugares lindos, maravilhosos, como aquelas paisagens lindas, e a gente naquele trem olhando pela janela, e ele passa por lugares lindos, só que também passa por lugares feios. Vai passar por lugar que você olha, não vai te agradar tanto. Só que às vezes ele passa por lugares que você olha e é bem triste. Passa por lugares então de dores. Esse trem andando passa por lugares então de desejos, lugares que na verdade são fases da vida. Esse trem está indo, e às vezes a gente olha para a janela, que era para estar olhando para o alvo, mas a gente olha para a janela, todos nós olhamos. E o que acontece? Às vezes paramos nessa estação, as estações da vida, as fases da vida. De repente um de nós aqui se apega em sonhos de viagem, está saindo, querendo viajar e ficar nesse lugar, e o trem está indo.
Ou então lugares de desejos muito forte no coração, de conquistar e obter coisas, consumos desenfreados. Tem lugares que é de dores do passado. Tem lugares que é falta de perdão, fases e lugares que é uma falta de perdão, que te prende nesse lugar e o trem querendo ir embora, querendo partir, você anos no mesmo lugar, parado, esperando o trem passar. Falta de perdão, perda de filho, que às vezes cauteriza a mente e o coração de uma mãe e de um pai. Jamais entenderei isso, mesmo que eu tenha perdido 3 filhos ainda em gestação. Eu sou pai de 4, Deus levou 3 e me deu uma bênção que é o Emanuel. Mas sim, fui pai de 4, 3 dentro da geração não deu certo e Deus o levou, amém. Não foi fácil na primeira, não foi fácil na segunda, não foi fácil em nenhuma delas, mas a gente entendeu a vontade soberana do Senhor sobre nossa vida e ainda nos presenteou com um filho maravilhoso. Só que existem lugares de rancor, ressentimento, amargura. Irmãos, tenho visto cada coisa tola, absurdamente tola, casais parados em coisas tolas, homens parados em coisas que Satanás pôs na mente, absurdamente tola. É uma noite hoje de você encerrar esse ciclo.